Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Quero começar o ano com uma crônica muito interessante que trata da questão do idoso. É claro que advogo parcialmente em causa própria, por já estar catalogado como idoso, mas, a não ser que o tempo venha provar em contrário, hoje com a família que temos, não tenho muita preocupação com o meu futuro. Mas, lamentavelmente, temos que admitir que convivo com situações muito próximas de idosos que, mesmo tendo uma família numerosa, se sentem maiores abandonados. Por isso eu quero começar o nosso primeiro programa do ano com um apelo muito forte à família brasileira. Não abandonem seus idosos. Mas vamos à crônica. Era uma manhã de sol quente e céu azul, quando o humilde caixão contendo um corpo sem vida foi baixado à sepultura. De quem se trata? Quase ninguém sabe. Muita gente acompanhando o féretro? Não, apenas umas poucas pessoas. Ninguém chora, ninguém sentirá falta dela. Ninguém para dizer adeus ou até breve. Logo depois que o corpo desocupou o quarto singelo do asilo, onde aquela mulher havia passado boa parte de sua vida, a moça responsável pela limpeza encontrou em uma gaveta, ao lado da cama, algumas anotações. Eram anotações sobre a dor que alguém sentiu por ter sido abandonada pela família num lar para idosos. Talvez o sentimento fosse muito maior, mas as palavras só permitem extravasar uma parte deste sentimento grafado em algumas frases. Assim dizia a mensagem: onde andarão meus filhos? Aquelas crianças sorridentes que embalei em meu colo, alimentei com meu leite, cuidei com tanto desvelo, onde estarão? Estarão tão ocupadas talvez que não possam me visitar, ao menos para dizer olá, mamãe? Ah, se eles soubessem como é triste sentir a dor do abandono, a mais deprimente solidão. Se ao menos eu pudesse andar, mas dependo das mãos generosas dessas moças que me levam todos os dias para tomar sol no jardim. Jardim que já conheço como a palma da minha mão. Os anos passam e meus filhos não entram por aquela porta de braços abertos para me envolver com carinho. Os dias passam e com eles a esperança se vai. No começo, a esperança me alimentava, ou eu a alimentava, não sei, mas agora como esquecer que fui esquecida? Como engolir esse nó que teima em ficar em minha garganta dia após dias? Todas as lágrimas que chorei não foram suficientes para desfazê-lo. Sinto que o crepúsculo dessa existência se aproxima. Queria saber dos meus filhos, dos meus netos. Será que ao menos se lembram de mim? A esperança agora parece estar atrelada aos minutos que arrastam sem misericórdia para longe de mim. Às vezes, em meus sonhos, vejo um lindo jardim. É um jardim diferente que transcende os muros deste albergue e se abre em caminhos floridos que levam a outra realidade, onde braços afetuosos me esperam com amor e alegria. Mas quando eu acordo, é a minha realidade que eu vejo, que eu vivo, que eu sinto. Um dia alguém me disse que a vida não se acaba num túmulo escuro e silencioso. E esse alguém voltou para provar isso, mesmo depois de ter sido crucificado e sepultado. E essa é a única esperança que me resta. Sinto
que a minha hora está chegando. Depois que eu partir, gostaria que alguém encontrasse essas minhas anotações e as divulgasse, e que elas pudessem tocar os corações dos filhos que abandonam seus pais e jamais os visitam. Que eles possam saber um pouco sobre a dor de alguém que sente o que é ser abandonado. Meus queridos amigos, a mensagem que acabamos de refletir é de um autor desconhecido. Embora muitos de meus ouvintes talvez possam achar um exagero e até um certo apelo de nossa parte, uma mensagem tão chocante, infelizmente, a questão do idoso, especialmente no Brasil, é um assunto que não pode ser ignorado. Reconheço que esta mensagem é comovente e até triste, mas ela contém um questionamento muito forte. Como alguém pode abandonar os próprios pais? Mesmo até que tenham sido péssimos pais. Como pode alguém deixar ao léu as pessoas que foram responsáveis por lhe dar a vida, por lhe criar, por ensinar a andar, falar e outras tantas coisas mais? Aqui vale talvez um chavão e uma conclusão centenária. Nunca faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. E o que é mais triste ainda é sabermos que quando falamos de abandono, não estamos falando somente de filhos que esquecem seus parentes em casas especializadas, mas do abandono que existe até mesmo dentro dos próprios lares. Existem pais que, mesmo convivendo com os filhos debaixo do mesmo teto, se sentem também tão abandonados quanto a velhinha de nossa crônica, pela forma como são tratados. Muitas vezes como um estorvo, como alguém cujas ponderações e observações não mais devem ser levadas em conta por estarem totalmente ultrapassados. Mas isto não é no mundo todo, não. Infelizmente, esta situação é mais flagrante em algumas regiões, especialmente em nosso país. Uma pesquisa realizada em 2009, obtida no site da UOL, que ouviu cerca de 2.000 pessoas em 7 cidades, apontava que 39% dos entrevistados já foram desrespeitados por causa da idade, mesmo em situações em que a terceira idade tem preferência, como transporte público gratuito, filas, estacionamentos, assentos preferenciais e INSS. Para 67% dos idosos, a terceira idade não é respeitada no país. E embora decorrido já 7 anos desta pesquisa, não vemos muito avanço que nos levasse a desacreditar deste levantamento. Por isso, meus amigos, nós queremos utilizar esse espaço para realizar sim uma dura crítica ao modo com que pais, sogros, idosos em geral, na atualidade, têm sido desprezados por seus filhos e agregados. Principalmente os pais que têm necessidades básicas de atenção e carinho, que lhes têm sido negadas pela insensibilidade, pelo egoísmo de seus filhos, que preferem se entreter com as novas tecnologias, WhatsApp, Facebook, do que conversar com os familiares. O mais triste é que este comportamento tende a perenizar, porque transmite aos netos não a noção, mas a certeza de que bastam algumas poucas e rápidas visitas ocasionais, alguns telefonemas talvez, um almoço ou jantar de vez em quando, um acompanhamento ao médico, necessário para cumprir o que lhes caberia fazer pela saúde e bem-estar dos mais velhos. Meus amigos ouvintes, não nos esqueçamos jamais que atenção e carinho estão para a alegria da alma, como o ar que respiramos está para a saúde do corpo. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já
voltamos. Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade, mas a vida pra nós continua cheia de felicidade. Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade, mas a vida pra nós continua cheia de felicidade. Temos fé, temos vitalidade, temos Deus que não nos deixa sós. A alegria, o amor, a esperança mostra o jovem que existe em nós. A alegria, o amor, a esperança mostra o jovem que existe em nós. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje, nós estamos refletindo sobre o idoso e especialmente a forma como o idoso é tratado. Felizmente existem culturas que têm para com o idoso um respeito invejável e quiçá um dia nós aprendamos com estes países. Uma cultura que eu sempre tive um particular interesse em ler sobre a forma de trato com os idosos é o Japão. Os japoneses nos dão lições que nos fazem às vezes até nos envergonharmos. E quero citar e fazer um paralelo com algumas situações e diferenças de como é visto o idoso no Japão e como é visto o idoso no Brasil. No Japão, meu amigo, a velhice é sinônimo de sabedoria e respeito. Os japoneses consultam sempre os mais velhos, os seus anciãos, antes de qualquer grande decisão, por considerarem seus conselhos sábios e experientes. Os idosos têm no Japão intensa atuação nas decisões importantes de seus grupos sociais, especialmente nos destinos políticos. No Japão, o dia do respeito ao idoso, que eles chamam de Keiro no Hi, é comemorado desde 1947, na terceira segunda-feira de setembro, e foi decretado feriado nacional desde 1966. Dá para entender, o idoso tem no Japão um dia que é feriado, mas para efetivamente chamar a atenção da população pelo respeito ao idoso. Na tradição japonesa, ao completar 60 anos, é permitido ao homem o uso de blazer vermelho, pois somente com 6 décadas de vida há liberdade de usar a cor dos deuses. Daí temos a noção da valorização que este povo dá aos mais velhos. No Japão não se pergunta a idade a uma mulher jovem, mas se pergunta a idade às mulheres mais idosas. E elas, em vez de responderem reticentes, em vez de se envergonhar da idade que têm, ao contrário, elas respondem com muito orgulho terem 70 ou 80 anos. No Japão, os idosos são um referencial de ética, de moralidade, honra e dignidade para os jovens. E no Brasil, os nossos velhos têm esse mesmo tratamento? Meu irmão, no Brasil, a velhice é sinônimo de caduquice, senilidade, desrespeito. Os brasileiros veem seus idosos como pessoas incapazes. Após uma certa idade, perdem o poder e a capacidade de tomar decisões e decidir até sobre suas próprias vidas. No Brasil, aos 70 anos, o idoso fica desobrigado de participar de eleições, como se fosse um incapaz e um inútil à nação. No Brasil, o Dia do Idoso é apenas uma data simbólica, não valorizada pelo poder público e tampouco pela sociedade como ocorre no Japão. No Brasil, a cor vermelha é destinada para os mais jovens. À medida que os indivíduos envelhecem, as cores que lhes são destinadas geralmente são as mais claras, pálidas, sóbrias, tristes. No Brasil, a partir de certa idade,
Não se deve perguntar a idade a uma senhora para não causar constrangimentos. Como terem-se muitos anos de vida fosse um motivo de vergonha ou ter algo a esconder. No Brasil, alguns idosos considerados proeminentes pela sociedade, infelizmente, fazem questão de praticar ações que não colaboram para a formação do caráter, da honra, da dignidade e do respeito dos mais jovens. Pelo contrário, envergonham, escandalizam parte da sociedade brasileira. É triste, mas dão muitas vezes maus exemplos na política ou são colocadas para protagonizar beijo gay em novela exibida em horário nobre de televisão. Cena mostrada como duas anciãs de 80 anos ou mais, que nós já sabemos qual foi a novela. Meus amigos, acho que nós, cristãos brasileiros, temos muito a evoluir no pensamento e no trato com os idosos. Poderíamos começar surgindo refletindo o capítulo 3 do livro do Eclesiástico. Abre aspas. Eclesiástico 3. Ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso pai. Segui-os tal modo que sejais salvos. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme ao Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida como seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê a sua bênção e que esta permaneça em ti até o teu último dia. Meu filho, ajuda a velhice de teu pai. Não o desgostes durante a sua vida. Como é infame aquele que abandona seu pai, como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Deus olha para aquele que pratica misericórdia. Dele se lembrará no porvir. No dia de sua infelicidade, este achará apoio. Fecham aspas, livro do Eclesiástico, capítulo 3. Meus amigos, que cultura está mais próxima da recomendação bíblica, a nossa ou a do Japão? Sei que você não está no Japão, mas tente apenas fazer sua parte enquanto cristão. Meus amigos ouvintes, vamos chegando ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Parte da produção desse programa foi apoiada em texto, que é uma adaptação feita por Marcos Antônio Vasco Rodrigues, de informações veiculadas no site do Laboratório de Demografia e Estudos Populacionais do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro trabalhavam sem parar.
Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz.